Sejam bem-vindos aqui na nossa primeira edição do podcast Gisele Convida. Acabou de nascer o nome, gente. Eu tô até sentindo a dor assim do pós-parto. Convida, com muita vida na Casa Vida. Tô muito emocionada, lisonjeada com a presença dessas pessoas que vocês vão conhecer agora. E quem já conhece sabe como que elas são pesadas aqui na cidade, como que elas defendem a causa do autismo. Elas são famílias que vestem a camisa e ajudam outras famílias a também tomarem o seu lugar. A Valéria, do Teia, lá a gente na televisão. A Valéria, que é do Teia, me ajudou muito, que daqui a pouco vocês vão saber em que ela me ajudou, e ajuda muitas pessoas, centenas de famílias aqui na cidade. Fala um pouquinho. Então, falar um pouquinho é difícil. Primeiro que eu falo muito, e a história é grande. Mas assim, primeiro é um prazer estar aqui, você sabe disso, que eu te amo muito. A gente tem uma história, né, de amizade. E é muito bom poder fazer alguma coisa pelas pessoas. Eu acho que a vida da gente só tem sentido quando a gente se coloca à disposição para ajudar o outro, né? Senão, não tem. E eu acho que a minha história é de Deus mesmo. Eu acho que Deus queria isso, porque meu filho é adotado, né? E ele veio autista, e isso transformou minha vida e transformou a vida de muitas famílias, né? Porque foi por conta disso, né, que por conta de, na verdade, não ter nada na cidade, né, e da vivência que eu estava começando a experimentar ali naquele momento, que me fez olhar mais ainda para o outro e buscar fazer algo diferente para que as famílias, principalmente aquelas que têm pouco recurso, né, possam dar uma qualidade de vida para os filhos. E para a própria família, porque a gente diz que quando a família está bem, o autista fica bem, quando o autista está bem, a família fica bem, né? Sim. Então, a nossa preocupação desde o início era de trabalhar a família, de estar junto, de partilhar, de chorar e rir junto, né? Que te eu acho emociona, que é isso. né, falar isso? Muito, porque assim, quando eu olho para trás, 10 anos de história, né? E a gente começando com 22 famílias que não se conheciam, né? Ninguém se conhecia. Eu só conhecia a Rosane como família, né? Porque Rosângela não tem filho autista. E a gente começou assim muito despretensiosamente tentando se ajudar mesmo, né? Para quem não sabe, né, a Associação Teia, né, hoje nós estamos com 670 famílias. Nossa, é muita gente. A gente, e fila de segunda-feira... espera? E fila de espera? Então, chegamos a 200 famílias esperando. Essa semana a gente conseguiu colocar um pouco para andar essa fila, né? Segunda-feira a gente vai estar fazendo mutirão. Vamos atender umas 30 famílias e tem mais 50 na espera. Então, é muita gente, muitas famílias que não tem nada. Então, isso dói na alma, né? Porque eu realmente fico emocionada, porque meu filho tem condições. Desde que eu recebi o diagnóstico, eu tive condições de colocar meu filho, mesmo que não tivesse profissionais que soubessem, né, sobre o autismo, eu tive condições de colocar meu filho em terapias. E assim que surgiram as clínicas, eu fui atrás. Eu estava lá na primeira reunião do ESAC, na época, hoje Alma Inclusa, né? Na primeira, quando abriu a interativa, eu estava lá. Mas, assim, e essas outras famílias, né? Então, isso sempre foi uma preocupação que, assim, se meu filho tem condições, se desenvolveu, ele era nível 3, hoje é nível 2, né? E faz tudo sozinho. Quem olha não diz, mas ele é super esperto, super, né? E por que eu vou deixar e não vou olhar para o lado e vou deixar que famílias passem por situações difíceis e que autistas não tenham tratamento? Jamais. O que eu puder fazer, isso é de coração, o que eu puder fazer para ajudar quem precisa. E mesmo quem já tem, né, plano de saúde, que tem condições, a gente às vezes precisa só conversar, né? A gente está montando um grupo de mães de autistas adolescentes, porque estamos todas com adolescentes passando por situações muito difíceis. E a gente precisa falar sobre isso. Então, o trabalho da associação desde o início foi esse. Eu fico muito feliz de poder fazer isso, do fundo do coração. Eu gosto muito de conviver com pessoas choronas que nem eu. Me sinto normal. Eu tô meio chorona hoje também. Hoje eu tô mais do que o normal. Eu sou chorona, mas tô mais do que o normal. Vai falta da cafeína.
E eu vou apresentar agora a Aline, que eu conheci como mãe dos meninos, dos irmãos Teia. O canal dela é um canal e ele é seguido para as mães se orientarem, ele é seguido para as mães torcerem por ela e também aprenderem com ela. Eu fico assim muito feliz de poder ter essas mães aqui que inicialmente foram mães da Casa Vida e que são minhas amigas. E tantas outras também que não estão aqui, mas que elas têm essa longa data, sabe? E ficou uma coisa mais forte. A Aline, admiro. Isso, fala um pouco de você, Aline. Por favor. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu também te amo muito, você sabe. Torço muito por você, porque eu sei que você tem uma verdade única. Quem convive sabe que é de verdade. E é isso. Muito obrigada. E é difícil ser breve, né? Porque é muita história. Mas eu acho que eu tô aqui hoje e assim, eu conheci você através do Teia. Foi uma palestra que você foi dar. Aquela história que eu falo que eu levanto, que eu fui embora. Que é interessante. Mas pode contar essa história. Ela estava dando uma palestra no Teia, no prédio da igreja. E ela falando. E eu nunca levantei de palestra nenhuma e saí no meio. E ela me incomodou, assim. Eu falei, não gostei. Alguma coisa dessa mulher. Não gostei. Levantei e fui embora. E aí, depois de um ano, os meninos já faziam tratamento na Casa Vida, eu encontrei com ela num lugar totalmente diferente, falei, eu sou a Aline, isso aqui, ela, mas assim, aí nunca mais a gente desgrudou, incrível. Mas foi o acolhimento mesmo, eu preciso ser ouvida, me ajuda, na época eu era casada, ela ainda olhou, tentou me ajudar mesmo da raiz, e eu acho que muito da Aline de hoje, Gisele também tem muito a ver, me ajudou muito a romper, encerrar ciclos, né, e começar. E o meu ativismo, eu tenho o blog há 12 anos pra fazer. Então, desde que o Miguel recebeu o diagnóstico, que foi muito cedo, eu não tive o luto. Eu falei, vamos pra cima. E é essa inconformidade, né? Eu acho que quem me segue, quem se identifica comigo, são as pessoas indignadas. Porque, gente, então, no momento, eu tô numa parte, assim, da fase do autismo, né? Da indignação. Porque a gente tá falando da adolescência. E a gente vê que é uma calamidade pública. Já é por si só, né, o autismo. Mas, cara, é tão comercial, é tanta vitrine, e a gente falou isso muitas vezes. O que a gente vai fazer com essas crianças quando elas crescerem? Isso já tem mais de 5 anos que a gente já falando deles cresceram. E aí? Então, assim, agora, o meu momento, o meu ativismo, eu voltei muito pro lado feminino, para essas mães se reconectarem com elas mesmas. Então, eu tento hoje ser um exemplo de, tipo, não acabou, a gente pode ressignificar a nossa história. E eu procuro ser um exemplo disso, porque eu sei que eu me reinventei, eu renasci de outras formas, tenho problemas e tal. Mas eu sinto que eu ajudo muitas mães a se enxergarem. Não, realmente, peraí, eu sou mais que mãe. E eu acho que é muito importante para os nossos filhos a gente entender esse nosso lugar no mundo, de mulher, nosso feminino, que a gente tem que ter a nossa vida, porque senão a gente acaba falhando mesmo com eles, porque a gente fica muito sobrecarregada. E tá voltando essa indignação minha, que eu quero voltar a falar, é a minha parte ácida. Eu acho que as pessoas que se conectam comigo, cara, que tem essa indignação, vão meio que botar a cara, falar. Então, eu procuro, não tem jeito, acaba sendo o meu papel, que é a minha verdade. E tropeçando, acertando, a gente vai indo. A Aline é um grande apanhado eu tenho 2 filhos autistas, né? Um nível 3 suporte, totalmente abandonado pelo sistema, que eu falo. E como a Valéria falou, meu filho tem condição de prover tudo, mas chegou agora que mesmo pagando, mesmo provendo, a gente não consegue oferecer. E aí? Então, fica aquela minha indignação aí que vem. E aí, eu sou isso, é a luta. Eu sou 13 anos do autismo. Eu sou o resultado do que o autismo causou na minha vida. E vamos em frente. Daqui pra frente, não se sabe o que vai ser. Mas vai ter que ser. É isso. Muito obrigada. Com vocês, minha querida amiga Juliana. Ela diz, né, que se identificou muito comigo, mas eu não percebi nada daquilo. Nada do que ela percebeu, eu percebi. Nada do que ela falava pra mim. Gisele, aquele dia, caraca, eu me vi em você, eu falei de você pro meu marido, e eu não percebi nada disso. Eu só percebi que você era mãe do Jonas, e ele, pai, vocês dois sempre juntos, sempre parceiros, sempre presentes, sempre assíduos, né, que é bem raro, assim, essa coisa da família estar junto, sempre a mãe, é difícil ter a mãe e o pai. Né, e vocês vão lá, arrumam o filho juntos, e levam juntos, é bem raro o que a gente vê
com vocês três, né? E com o seu outro filho também, que eu quase não vejo, mas como que você também fala dele, fala do funcionamento deles, como vocês aprendem com ele também. Então, eu aprendo muito com você. Foi muito especial fazer a mediação com você no alto da montanha. Foi muito incrível o filho dela me pagando R$2 no final. O filho dela, que não saía de perto dela, não desgrudava dela. Ele simplesmente, no finalzinho, quando ela já estava aliviada, eu também estava. A gente já tinha chorado e tal. Ele saiu do lado dela, veio pro carro, veio pro banco da frente onde eu estava, sentou no meu colo. Ela disse que ele não fazia isso, né? Parecia que ele estava, sei lá, me agradecendo, alguma coisa assim. E aí ele sentou no colo, no banco do carona, pegou R$2 e me deu. Chocante. Então, assim, foi inesquecível, tá? E depois daquele dia a gente também nunca mais parou de se falar, nunca mais separou, nunca mais parou de trocar, né? A gente troca muito. Então, obrigado por você estar aqui. Muito significativo, de fato, vocês três estarem aqui. É muito pra mim, muito importante pra mim. Obrigada. Pra mim também, muito importante hoje estar aqui. Eu quero te agradecer muito, porque você sempre tá me colocando em situações que eu gosto, que me desafia. Porque eu sou uma pessoa igual a você, eu sou uma pessoa totalmente pra cima, extrovertida, só que a sociedade, só que o bullying me fez ser uma pessoa retraída, me fez esconder quem é minha verdadeira identidade, né? Eu tenho 32 anos, fui diagnosticada há 2 anos atrás, aos 30 anos, então eu passei por muita coisa difícil sem tratamento, na saúde mental de Teresópolis, que não tinha nada, ninguém sabia o que eu tinha, só sabia que eu tinha surtos, que tinha algum problema psicológico, mas ninguém nunca me diagnosticou, né? Isso desde os 12 anos de idade que eu comecei a ter problemas psicológicos e enfrentar essa luta sem saber, descalço, né? Depois do diagnóstico dos meus 2 filhos, que eu fui ter o meu diagnóstico. Então, desde então, eu não paro mais de lutar pela causa, porque o que eu passo tem outras pessoas passando, e às vezes até pior. Tem pessoas sem condição nenhuma de tratamento, pessoas sem condição psicológica nenhuma para cuidar do filho. Eu passei por isso, eu fui essa pessoa, né? Hoje eu tenho condição de cuidar do meu filho, de pagar um tratamento para ele, mas essa não é a realidade que a gente tem aqui em Teresópolis, né? A gente sabe que tem muito comércio do autismo, né? Comercialização assim absurda, todo mundo querendo falar, todo mundo querendo dizer que é dono da causa, mas às vezes nem vive na pele, né? Então eu sou estudante de sociologia, sou futura educadora, né, futura professora de sociologia. Eu faço projetos sociais, eu tenho 2 projetos sociais em andamento, que é a Biblioteca Reversa, que a gente doa livro de graça, o Brasil inteiro, a gente doa e recebe doações do Brasil inteiro, né? E ultimamente o nosso local físico está sendo no Soberbo, que eu estou doando livro lá. E tem também o coletivo CIAN, que é o Coletivo de Interação Ampla para o Neurodiversidade, para o Neurodivergente, né? Que a gente está colocando o PCD como protagonista da sua própria história. Porque a gente sabe que, querendo ou não, muitos autistas, muitos PCDs são infantilizados. A gente não vê PCD em bares, em festas, adultos. Estão todos dentro de casa, né? Às vezes com condição de sair, mesmo que precise de suporte para ir passear, para ir curtir a noite, porque são adultos de 30 e poucos anos que estão presos dentro de casa, que não trabalham, que não conseguem ter uma autonomia para viver, como eu tenho. Eu fui criada à força, eu fui criada sem diagnóstico, então eu fui criada para ser forte, para ter autonomia. Mas eu conheço autistas que não vivem essa realidade. Né? Eu conheci vários autistas lá no TEIA que não vivem essa realidade. Amigos que eu fiz no TEIA que eu carrego até hoje, que está comigo até hoje, e muitos deles, o Rafa, que é um exemplo para mim de estar sempre em festa, sempre curtindo, estar sempre botando a vida dele como protagonista. Então o CIAN vai ser esse coletivo. A gente está querendo que o autista adulto, que o autista que é criança, cresça e tenha espaço na sociedade. Porque hoje a gente se fala, criança PCD, autista PCD, autista criança. A gente fala muito de infantil, do infantil. E quando chega na parte da adolescência, para onde que vai?
E quando chega na parte adulta, pra onde que vai? Porque... E quando envelhece. Exatamente. Cara, é Porque muito autista, surreal. nasce autista, morre autista, Exatamente, gente. não tem cura. E aí, não Gente. deixa de ser autista porque entrou na adolescência, né? Não vai. E aí, como é que vai ser? Então, minha vida antes do tratamento, eu não era essa pessoa que eu sou hoje. Eu não tinha tanta autonomia. Eu precisava de muito mais suporte do que eu preciso hoje. Né? Então, a gente, às vezes, olha pra mim e fala assim, mas você nem parece autista. Sim, porque hoje eu tô com tratamento, hoje eu tô com medicação em dia, tá tudo ok. Só que se tirar essa medicação, eu vou subir pra onde eu tava, vou pro nível 2 de suporte, que eu não fazia nada sozinha. Eu já tive crises do meu marido sair do trabalho e ter que ir pra casa me tirar do chão. E ninguém sabia o que eu tinha. A Juliana, né? Ninguém... Então, eu acho que hoje o meu papel na sociedade, para poder falar de autismo e botar os PCDs, né? Porque minha causa não é só o autismo, é o PCD no geral. Colocar os PCDs como protagonistas da sua própria história, mostrar para eles que eles têm capacidade de autonomia para fazer tudo que eles quiserem e conseguirem. Se precisar de suporte, tem que ter o suporte. Essa é a minha luta hoje, essa é a minha causa. Enquanto eu estava ouvindo você, eu fiquei me perguntando, e qual é a minha causa? Porque, às vezes, eu me sinto um pouco múltipla. Um pouco não, muito. Porque a minha cabeça é múltipla. Então, eu tenho dificuldade de focar. Não, essa aqui é a minha bandeira, eu vou com ela até o final. Eu consigo facilmente me ver em tudo que vocês falarem aqui. Eu me vejo. Eu não cheguei nessa causa porque eu sonhei, eu idealizei, isso é um sonho na minha vida. Era tudo que eu queria e tal. É mentira, né? Seria mentira falar isso. Eu cheguei de gaiato no navio porque eu fui atender o João, que era tetraplégico, hoje ele é estrelinha. E ele não falava e a gente conversava com o olhar. A gente ficava muito tempo na piscina, né? Filho da Eveline. E ela falava assim, olha só, vocês estão aí, eu tenho uma vida. Eu sei que o papo tá bom aí de vocês dois, mas... eu preciso ir embora. Ali eu descobri que eu fazia parte, que aquilo era simples para mim. Não era difícil conversar com o João, porque ele não falava. Sim. Não tinha um desafio eu falar com ele. Era fácil. Você falando assim, parece que eu vejo um pouco quando você atendeu o Jonas pela primeira vez. Me conta. Lembra que ele te espelhou e vocês tiveram uma conexão que parece que não dava pra entender, como se vocês nunca tinham se visto. E Jonas, na época, ele não verbalizava nada. Entendeu? Hoje ele tá começando a ser oralizado. E eu lembro de você falando do João, parece que eu lembro, né? Você tá vendo similaridade, né? Do diálogo, né? Que eu tive com o seu filho, talvez. Uma coisa telepática. Então, gente, pois é. Aí eu me senti uma farsa. Eu fiquei muitos anos me sentindo uma farsa, síndrome do impostor. Porque eu convivia com pessoas super, assim, da causa e estudiosas e tal. E eu falava assim, gente, eu nunca fiz nenhum curso. Eu sou uma farsa. Eu trabalho com isso, eu atendo PCD e principalmente crianças autistas e eu não fiz um curso. Mas alguma coisa acontecia que eu conseguia entender o que eles precisavam. E eles conseguiam entender o que eu estava pedindo. Às vezes sem eu pedir. É meio esquisito, mas acontecia. A Clarinha, que hoje fez 18 anos, a filha da Cris, foi minha primeira criança com autismo, nível de suporte 3. Então, eu tinha 4 primeiros pacientes, 3 tetraplégicos, que é a Bia, João, o outro João, e a Clarinha. Esses foram os meus primeiros 4 pacientes fixos. Nenhum dos 4 falavam. E eu falava pra caramba, sabe? A gente conversava muito. E a Clarinha, ela olhava pra dentro do meu olho, assim. Ficava assim, ó. Ela atravessava, assim. Me atravessava. A mãe falava assim, vem cá, você usa que técnica? O que você tá fazendo com ela? Eu falei, é até Jahara. É a técnica que eu uso. Eu nem sei o que eu tava fazendo. A gente só tava trocando mesmo. Talvez ela tava ali falando sobre mim. Talvez. Não sei. E só com... Gente, vocês estão ouvindo um barulho aí na mesa? É essa pessoa aqui, ó. Convidado especial. Olha isso, olha isso. Vem cá, vida, vem cá. Ela quer participar, gente. Ela quer participar. É a... Mascote. É a mascote da Casa Vida. O nome dela é Vida. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos lá. Eu tô aqui com você. Vida. Tá bom. E pra eu descobrir,
eu estava dentro do espectro foram 4 anos atrás, que eu peguei o meu laudo. Mas antes disso, eu entrei em depressão. Muita depressão. E eu fiquei assim, cara, eu vou sair dessa depressão fácil, porque eu ajudo pessoas com depressão. Eu vou me ajudar. Eu vou fazer acontecer comigo. Só que não rolou. Eu não sabia fazer comigo. É diferente. Eu tava ali, eu já estava muito mal, não estava legal. Pensando coisas ruins e chorando toda hora, todo dia, o dia inteiro. E eu fui buscar ajuda com psiquiatras e psicólogos. E passei por vários, porque eles falavam de cara que eu era autista. Aí eu falei assim, eu saberia, querido, se eu fosse autista. Eu falo pra caramba, eu sou super conectada com as pessoas, eu amo pessoas, eu saberia. Aí ele falou assim, faz uma avaliação neuropsicológica, porque eu preciso ver hoje como é que funciona seu cérebro. Nesse desenrolar, eu tava fazendo caminhada com essa pessoa aqui. Abre a câmera aí, por favor, querido. Mostra aqui, isso. Eu tava fazendo caminhada com ela. É difícil você parar e eu parar, muito menos fazendo caminhada. Difícil. É um negócio de doido, né? Bem raro. E essa raridade aconteceu há algum tempo. A gente conseguiu combinar o nosso tempo e a gente caminhava e eu chorava caminhando com ela. Porque ela começava a falar de mim com propriedade, com precisão. Descrevia exatamente algumas coisas que eu fazia, que ela percebia desde quando ela me conheceu. E também o quanto que ela inicialmente duvidava que eu também fosse autista. Você quer falar um pouco sobre isso? Sim. Essa fala, eu gostaria que você que está ouvindo pudesse se ver nessa fala. Não é a Gisele. Talvez é a mãe, como a Juliana, mãe de duas crianças autistas, que está ali na função e não tem tempo de olhar para si. Então eu quero que vocês ouçam ela falando de mim, mas tenta se encaixar. Você é pai, você é mãe, ok? A gente já se conhecia há um tempo, né? E eu acho que começou, na verdade, lógico, né, na observação do seu comportamento, né? Inadequado, né? Mas do seu jeito único de ser, né? E a gente começou com aquela conversa, né, no WhatsApp, onde você foi me colocando as coisas que você sentia, né, e eu vendo seu comportamento e o que você sentia, eu percebi que tinha alguma coisa. Embora, assim, o conhecimento do autismo feminino é muito recente, né, porque essa coisa que você falou, de que fala muito e tudo, isso também me deixou assim, né, será, né? Porque, na verdade, a gente não tinha esse conhecimento. Hoje a gente sabe que o autismo feminino é diferente, né? Vocês mulheres são comunicativas, né, e conseguem imitar e, né, camuflar, né, as situações. É um match imperfeito, é difícil. Então, mas eu vi assim, e coisas práticas, né? Porque a gente caminhando, eu tinha que... Gi, olha aí, olha o carro, né? Vamos atravessar a rua, peraí, né? Cara. Mas assim, muito essa coisa de você falar o que você sente, você não tem filtro, né? E para coisas boas. Então, são situações assim de você se dedicar, de você não ver a maldade no outro. Você tem muito isso, né? Eu acho que te passaram muito a perna em algumas situações porque você não via maldade nas outras pessoas. Não vê, né? Então, eram situações que eu via que tinha alguma coisa diferente em você, né? E a gente pôde, assim, nesse caminhar, eu acho que foi uma caminhada mesmo de construção desse seu eu, né? Então, é isso. Você é uma pessoa diferente, mas é uma pessoa diferente especial. A gente não gosta de falar especial, né? Mas a gente vê que o autismo em você transforma, né? Não transforma só a sua vida, né? Mas transforma das outras pessoas. E essa conexão que você fala, que você tem, né, com as crianças, e tem mesmo porque Lucas, por exemplo, não tomava banho na Casa Vida, e você conseguiu botar ele debaixo do chuveiro e ele foi numa boa. E você ficou assim... Como assim? Como que o Lucas está entrando no chuveiro? Como assim? Eu fiz natural.
Assim, vamos lá tomar banho, Lucas. Isso Essa aí. conexão é própria. E a gente tem um grupo de autistas adultos, né, como Juliana falou, e a gente vê a conexão entre eles, né? A gente vê nas festas essa conexão. A gente vê os autistas ali, entre eles, conversando sem falar, brincando, né, socializando. Então, eu acho que isso tem muito na sua vida. Você é isso. A dúvida vai embora, porque a gente percebe no seu jeito de ser que você é mesmo, né? E é a bandeira que você diz, é a sua vida, né? Eu acho que a sua vida é a bandeira, é a luta, né? De reconhecimento, de o que Juliana falou também, de ser capaz, né? Ah, você é autista, é incapaz? Não, é infantil, é bebê. Eu falo muito isso para o meu filho, você não é bebê, que às vezes ele fica bebê, né? E não é. Então, assim, vocês são capazes, vocês podem sim, nossa, construir coisas maravilhosas, crescer no que vocês quiserem, fazer o que vocês quiserem. E você, a sua bandeira é isso. É assim como Juliana, de mostrar para os outros, né, que é isso. Vocês são pessoas com condições de fazer grandes coisas, que são capazes e que vão fazer. E mesmo que a sociedade diga não, eu acho que a falta de filtro é ótimo no autista, porque vocês não querem saber. Estão dizendo problemas. Não. Sim, traz problemas, mas eu acho que a mudança veio disso. Porque vocês não ficam cheios de dedos. Às vezes a gente fica cheio de dedo, né? Ai, vai incomodar, vai... Não, vocês dizem, eu vou e ponto. E é isso e ponto. Sim. Eu acho que isso faz transformar a sociedade. Então, na verdade, a gente, família, a gente luta por eles, mas quem transforma isso tudo são eles, né? Sim. Eu acho que a gente tem que fazer a ponte para essa transformação que vocês trazem na vida de vocês. Então, essa é a sua bandeira, né, gente? Muitas graças, muchacho. Eu acho que faz sentido, super sentido. A minha mãe, antes de eu tenho muito suporte. Muito suporte. Eu tenho suporte na Casa Vida. Eu tenho suporte em casa. Eu tenho suporte na faculdade. Hoje, meu suporte na faculdade é o meu irmão, Gabriel. Ironicamente falando. Um é o suporte do outro. Eu tenho muito suporte. Eu sou muito privilegiada. Assim, eu falo com muito prazer isso. É muito real. E me perceber autista quando eu recebi o laudo, agora, né, falando quando eu recebi, como sempre todo mundo fala essa palavra, foi libertador. Foi libertador. Eu não sou doida, eu não sou maluca, eu não sou um bicho, né? Esquisito. É porque eu tô em processo de... Eu já tenho laudo, né? Mas tu sabe que eu tô... Tu sabe, né? Ela mesmo mexe meu saco. Laudo de filha, autismo. E quando eu vou trabalhar, por exemplo, nos congressos, a minha diretora fala, você tem que botar o seu cordão. Ela, por exemplo, é muito meu suporte para várias coisas aqui. Eu sou sozinha aqui na cidade. Ela é meu suporte. Eu sei que eu sou dela nesse negócio do filtro. Filtro da maldade que eu falo. Ela sempre vem perguntar o que você acha. Eu não vou ter filtro para falar o que eu acho mesmo. Falei, se liga. Sei o quê. Então, que ela precisa. E a Gisele, no início, também, eu falo que eu fui amiga capacitista. Porque ficava aquela coisa e todo mundo sempre... A Gisele é aquela maluquinha, sua amiga. Tá. Aí eu falei, Gisele, me manda esse diagnóstico aí, por favor. Me manda o laudo. Me dá logo esse laudo que eu quero ter aqui no meu celular. Porque quando eu falei, gente, não, pelo amor de Deus. E eu falava, sei o quê, me deixa eu ler isso aí, que eu não tô acreditando nisso, não. E aí, através dela, eu comecei a me perceber. E eu falei, o que eu tenho, eu acho que não é só dislexia e TDAH. Que realmente é muito sem filtro, é muito coisa, a gente é muito assim, né? Mas ela me ajuda muito. Eu acho que todo mundo sabia, menos você. Adoro! Tem que fazer Revelações. Mas é porque eu ainda não estou preparada para isso. Entendo. Porque eu acho... mas isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Eu sou funcional. E eu acho que quando eu colocar um colar, quando eu começar a me apresentar como autista, de alguma forma, isso é uma coisa que a gente tem que trocar. Isso é diálogo, você tá entendendo? Mas assim, mas pode ser muito mal interpretado. Eu acho que quando você bota um diagnóstico, você não consegue mais tirar. E assim, isso, vocês devem passar por isso, sofrer isso. A Aline, que hoje tem um trabalho maneiríssimo com a cannabis medicinal, a Aline, que, enfim, o autismo vai vir antes de tudo isso. Vai. E as pessoas, quando a gente tem filhos autistas,
Quando você tem uma empresa que você monetiza porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa dessa energia chamada dinheiro, as pessoas começam a descredibilizar. Vão achar que eu tô colocando... eu não tô preparada, aparecer, talvez, para isso. Pra dizer que é uma coisa que não é, Ah, ou ficar com pena. Mas eu demorei anos pra falar que eu sou autista por causa disso. Comigo foi o contrário. Eu demorei Anos. 1 ano antes, eu já sabia, porque eu já tinha ido no médico, já tinha tido encaminhamento, eu tinha tudo. Só precisava pegar o laudo. Eu fiquei 1 ano pra aceitar. Eu só peguei o laudo quando eu aceitei. Enquanto eu não peguei, não aceitei, aí meu marido falava, vai logo, tu tem que pegar esse diagnóstico, a gente não aguenta mais, tem que saber mesmo. Quando a psicóloga falou, não espera mais, já tá há muito tempo, pra você começar a se tratar, a tomar a medicação, aí é que eu fui. Mas eu fiquei 1 ano com aquele papel na gaveta e a data escondido lá, tudo, falando, não vou. E quando eu aceitei, aí eu fui. Eu acho, assim, o que eu conheço da sua vida, Juliana, eu acho que o autismo, quando ele veio, deu um boom na sua vida, no sentido de que você cresceu Sim. absurdamente, né, em tudo. E eu entendo também a Aline falando, porque ela já é grande para a sociedade. E o autismo, para ela, já seria uma coisa que as pessoas iam olhar exatamente com esse ar preconceituoso. Ah, não, como ela se expõe muito no sentido das redes sociais, né, gente, né? Sim, A gente gosta. É. Mas, assim, as pessoas vão começar a achar, ah, não, ela tá usando isso. Entendo. Eu ouvi isso também, né? Muito, de Gisele, muito. Ah, ela tá usando isso. Ah, é mentira. Ah, não, ela tá querendo fazer o nome dela em cima do autismo, já tem o filho, agora ela quer. Então, eu entendo também a Aline. E Gisele passou por isso, né? Essa coisa das pessoas. Só que Gisele também já tinha muita gente que acreditava muito nela, Sim. né? Então, assim, é uma coisa mais presente, porque o teu é muito online, né? As pessoas não estão no dia a dia Não com consegue. você. Eu faço um masking perfeito. Assim, Sim, eu tenho as pessoas o meu conseguem. shutdown, tipo assim, eu não vou lá, eu tive dificuldade de entender isso, porque o Miguel, a gente é um espectro mesmo, né? Sim. E até que ponto eu não quero roubar a cena sem, assim, tô sendo pejorativa. Do seu filho. Então até que ponto eu vou Tirar dele, né? Entendeu? Então tem esse conflito em mim, muito grande. Mas esse negócio de ser maluca, a vida inteira, a Aline é a maluca. Sem noção. Isso tem uma hora que pesa, sabe? Eu fico emocionada porque eu tô cansada. Tô cansada. Cansa. Aí eu assumi o papel da maluca. Tá tudo bem. Mas eu fiz isso durante anos. Entendeu? Ok, eu sou maluca. E assim, as pessoas têm que Você conviver. me falou Porque isso. faz o masking na rua, mas dentro dói Dentro, tanto quando quando a chega em gente casa, sabe. E quem convive com a gente entende. Tipo assim, eu comecei a conviver com a Gisele, no início eu falava, cara, lá vem. Aí eu ficava com lá vem outra querer botar o negócio e não é. Começou a palhaçada. Eu fiquei muito tempo nisso. Você sabe que eu não minto, eu sou de falar. Lá vem. Pô, meu filho lá que precisa de coisa, estão lá roubando. Tipo, o holofote tem que estar aqui, não ali. Só que eu entendo a necessidade. Tem que ter o suporte para todos, tem que chegar o acesso para todos. Isso. E eu sei quanto é difícil. Eu já pensei várias vezes em desistir mesmo do meu maternidade e achar que eu não ia conseguir. Problemas que eu não estava conseguindo lidar comigo mesma. E quando você conviveu comigo, você não se viu em mim? Muito! E eu ficava assim, chocada com a Gisele. Assim, falei, meu Deus, realmente é complicado. Porque eu sei como que ela precisa de suporte. Eu nem acho a Gisele, eu acho ela nível 1, mas em algumas coisas ela é bem nível 2. Não, mas no Eu papel fico, tá nível 2. Como é que É essa nível mulher... 2? Tá. É nível 2, eu acho ela nível 2. Tem que lembrar que É nível varia. 2, que é social, por nível de suporte, né? Comunicação, Comunicação, suporte, emocional, né? são várias camadas. É muito Sim. complicado falar de nível de suporte. Eu acho que a gente nem tinha mais que falar disso, sabia? Mas Os parece que médicos tem- têm falado isso, que Eu acho não, que você mais- tem que trabalhar a na- dificuldade da pessoa É e isso. não Porque, o cara, nível dela. eu falo, meu Deus, como é que pode uma mulher dirigir um carro daquele tamanho e não conseguir comer um prato de... Desculpa, tá te expondo, tá, amiga? Não, eu Como é sou que dessas. pode uma mulher dirigir um carro daquele tamanho, fazer uma baliza perfeita dessa e não comer a comida no restaurante direito, tem que fazer essa bagunça toda? É isso aí. Derruba tudo, cara, e é muita loucura. E eu ia com ela pra São Paulo, falei, vamos lá no Brás, não sei o quê, eu botei uma pilha. Aí depois ela toda triste, amiga, eu não vou poder ir que eu tinha um curso pra dar. Depois eu falei, Deus sabe das coisas, né? Que eu tenho que botar uma guia nela pra ir pro Brás.
Eu ia botar uma guia e colar identificada. Porque Senão ia ser não uma tem. loucura. Ela não tem condição. Ia perder Então Gisele são essas lá. coisas assim no particular, como você também tem A gente que caminhar não, aqui não dá. na Aí eu falei, várzea, gente, Deus sabe o que faz. precisava de apoio. Gente, Eu quase fui atropelada. eu já gravei um vídeo Quase falando foi sobre atropelada. isso. Eu faço xixi na calça. Eu vi, Olha comento aí. sempre isso. Cara. Porque meu filho, às vezes, ele também tem uma dificuldade, né? Eu- E eu comento sempre isso. É um no seu absurdo, vídeo. uma pessoa de 32 anos que trabalha, que leva o filho pra terapia, que estuda, faz faculdade, lê pra cacete, faz tudo, come, mijo na calça. É, cara, O então. colar, gente, eu tenho parado de usar um pouco. Você às vezes me vê, eu tô sem colar. Hoje eu vim só por causa do podcast. Porque as pessoas, a sociedade, elas têm que tratar nós como pessoas. Sim. E quando eu andei por muito tempo de colar pra me proteger, porque eu já passei muitas situações de quase apanhar na rua quando eu não tinha diagnóstico. E agora eu tô num momento de uma fase que, como eu tô aceitando quem eu sou, independente do autismo, independente de qualquer coisa, eu tenho andado sem o colar, porque o respeito, ele não tem que vir porque eu sou uma pessoa PCD. Ou porque você tá com colar. Sim. O respeito tem que vir porque eu sou uma pessoa. Isso. Você me respeita, eu te respeito. Vamos respeitar as diferenças. Sim. Então, realmente, quando a gente usa um colar, a gente é rotulado. Às vezes a gente é tratado de forma diferente porque tá com colar, ou às vezes a gente é tratado de forma diferente porque não tá com colar. Então isso fica uma discussão. Quando usar, quando não usar. Geralmente agora eu tenho usado quando eu estou desregulada. Porque aí eu não tenho muita capacidade de pensar no que eu vou falar. É uma boa estratégia. De pensar no que eu vou fazer. Eu sempre carrego no bolso, na bolsa, mas eu até falo com o meu marido, eu não quero que as pessoas me respeitem porque eu sou autista. Eu quero que ela me respeite porque eu tô respeitando ela e porque eu sou uma pessoa. Esse é o do sentido que você estava falando, né? Sim. Das pessoas tratarem a gente diferente quando a gente está identificado. E tratam mesmo, e acham que é incapaz, porque autista é incapaz, então é triste. Mas é o que você falou, ao mesmo tempo, assim, passa por situações que se você não tiver uma identificação, as pessoas passam por cima de você. Então, assim, eu acho que cabe isso que você falou, ver o momento certo que precisa. Eu também, por mais que meu filho, você olhe para ele, você não vejam o autismo nele, mas percebem que ele tem alguma coisa. Eu só coloco o cordão quando eu vou em algum lugar que é necessário, porque eu sei, assim, se eu não botar o cordão, eu vou ter problema. Isso aí. Exatamente, eu também. Então, eu faço isso, né? E eu acho que é isso. Eu acho que você tem que botar o cordão quando há uma necessidade de você lutar pelos seus direitos. Isso aí. E no dia a dia, se não há uma situação assim, é o que você falou, são pessoas. Então, as pessoas têm que respeitar o outro do jeito que ele Exatamente. é. E ponto. Né? O primeiro dia que eu usei o cordão foi quando eu fui pra Bienal em São Paulo. Com a Patrícia. Sabe quem é, né? Uhum. A escritora. E foi diferentão. Não é a Gisele. É. Gisele sumiu. Ali eu era PCD. Eu entrei com ela na fila do escritor. Eu não entrei na fila do PCD. Aí na hora do ônibus, que eu não passava ônibus dentro da Bienal, só para as pessoas que eram PCDs. E a gente estava muito atrasada para chegar no lugar onde a gente estava indo embora, cheio de mala. Então era prudente, não era nem pegar o lugar de alguém, era prudente para nós duas pegar aquele ônibus. E a gente entrou no ônibus e fomos e tal. Então eu me senti, eu quero falar para vocês a verdade, lá é muito lotado de gente. E eu ficava perdida, me perdi várias vezes naquele lugar, várias vezes. Porque nem sempre ela podia estar comigo. Então eu dava várias voltas no mesmo lugar. Eu falei, mas eu já passei aqui. Aí eu ficava assim, não, o stand está do lado disso aqui. Aí eu ficava querendo aquilo ali como referência para eu perguntar para alguém, olha, onde que está o stand lá da Mônica? Para eu poder estar perto. Mas eu me senti mais protegida com aquele trem, sabe? Porque eu era muita sensação de perdida. Então, eu também só uso. Eu perdi um avião recentemente. E eu me arrependi amargamente de não estar com o meu cordão e não ter pedido ajuda.
Qual é o problema de pedir ajuda? A gente tem dificuldade. Por que eu não pedi ajuda? Vergonha, eu tenho vergonha. Às vezes bate uma vergonha. Uhum. Que às Eu vezes é paguei. uma coisa tão tola. Tu fica... Aham, é. Eu E às vezes eu paguei, tô olhando, eu não tô conseguindo entender. eu paguei R$500 a mais Nossa. por não estar com bendito cordão, por não ter pedido ajuda. Aí eu chorei, eu desregulei, eu não sabia mais pra onde eu ia. Aí eu enfiei o cordão, chorando, falando com a moça lá do aeroporto: eu preciso de ajuda. Eu preciso pegar o próximo avião o mais rápido possível. Meu pai tá na UTI, eu tô com pressa, eu preciso ir. O que eu faço? Como é que é? Não, pode Na ficar mesma tranquilo. hora. Imediatamente. Eu fui super assessorada. E na transferência de um avião pro outro, Aline, se eu não tivesse com o bendito colar, Ia ser o eu perderia o segundo avião. caos. Com No certeza. mesmo dia. Porque tem que ir de um portão para o outro, para pegar o outro. Eu só peguei o outro porque eu estava com cordão. Eles se comunicaram. Fulano de tal, não sei o que, não é PCD que eles falam. Acompanhamento, alguma coisa assim. Tá aqui, ok, já tá saindo o avião, ok. Aí eu vi o rádio, né? Aí eles Sim. foram correndo. Se você que tá assistindo a gente tá se identificando com qualquer coisa que a gente esteja falando e você achar que é assim mesmo, ontem eu tava com uma pessoa que ela falou que ela tá em investigação de alguma coisa. Ela não sabe se ela é autista, não sabe se ela não sabe de nada dela, nada. E aí ela tá recebendo o suporte da família. A família tá pagando a avaliação neuropsicológica, o psiquiatra e tudo. Aí ela falou assim: a minha família tá querendo me colocar um colar de retardada. Nossa Senhora. E é isso que minha família quer. Aí eu respirei fundo e falei: então, eu também achava que eu era retardada. Durante muitos anos da minha vida, toda a minha vida. Eu fui chamada de retardada e acreditei que eu era retardada e ok. É aceitação do pior, né? Mas não é sobre o rótulo, não é sobre o que você vai descobrir de você, de que raça de cachorro você é, que eu brinco, né, que eu falo assim, ou qual é a comorbidade. Não importa o rótulo que você vai receber, o laudo. O que mais importa é você receber o manual de funcionamento da sua vida. É. Você está recebendo um Se manual. aceitar do jeito que você é. Como é que você funciona? Muitas vezes você se sente retardada porque você não sabe como é que você funciona. Exatamente. Aí você, E de você fato... quer seguir os padrões da sociedade. Você quer ser igual a todo mundo. É muito não é? ruim, é muito ruim. Como que uma pessoa que não gosta de ler vai escrever um livro? Eu também tô Com uma pessoa perguntando isso até hoje. Que se sente a vida inteira retardada vai escrever um livro. E gente, eu não escrevi só esse livro. Eu escrevi o dobro dele. Aí eu fui orientada. Não, partilhe no meio, querida. Ninguém vai ler. É uma Bíblia. Vai devagar. Faz 2. Sim. Eu fui orientada. Porque eu falei assim, mas não faz sentido, porque eu escrevi tudo, é pra botar tudo. Não, Gisele, não. Calma. Devagar quando. Vai devagar. Eu tive a graça de ter, de última hora, eu ter a editora Casa Vida, porque eu procurei várias editoras e não me identifiquei com o valor. O Artêmio, que me ajudou muito no finalzinho, e a Osiane, a esposa dele, ele falou assim, Gisele, por que você não faz a sua editora? Você tem capacidade para isso, você tem... É tranquilo para você. Você tira o CNPJ, eu registro direitinho aqui, ele fez tudo direitinho, sabe? Aí eu falei, é verdade. Eu posso ajudar as pessoas a escrever um livro também, né? Editora Casa E poder Vida. ajudar Exatamente. outras Tem pessoas a bastante. publicarem livros, porque eu não vou viver disso. Eu não vou depender dessa grana que eu quero dizer. Eu falei que eu queria ter 5% de lucro, para esse lucro ir para Casa Ana João. E eu quero lembrar para vocês duas, queridinhas, que vocês duas, de forma direta e de forma indireta, vocês fazem parte da Casa Ana João. Por favor, falem agora. Aliás, estamos na casa Ana João nesse momento. então Exatamente. começa aí, ela termina. Ué, eu tô aqui, tu sabe que eu tô disponível, disposta sempre pra tudo. Não, então, Da a Casa Casa Ana Ana João é um sonho seu e que eu, como ativista, sempre quero fazer parte da situação toda que envolva a pauta PCD. E é isso, amiga, eu tô aqui pro que você deve vamos fazer acontecer, vamos fazer crescer, a gente precisa. Aliás, acho que até muito importante a Valéria estar aqui, porque tem que ter essa junção.
Tem que estar tudo interligado. E a gente, vocês duas adultas autistas, uma pré-diagnosticada aqui, sei lá, daqui a pouco, a gente precisa, de repente, a gente faz aqui a Ana João como uma referência para esses autistas adolescentes e adultos. A gente já tem toda a estrutura. Tudo, a querência, disponibilidade, a ideia, a garra, porque a gente precisa de gana, pessoas que realmente façam acontecer. Porque passa também o frisson, chama paga às vezes, sabe? Então a gente precisa reacender nessa... Porque eu contei com muitas mães na festa da mãe Terê. Denise, ai, não se faz... brincadeira, né, gente? Não se faz mais mãe como antigamente, que a gente, né, fazia acontecer. Então tem mães que fazem, mas precisam daquela coisa constante. Né? E a gente vê que o ativismo, ele tem muito dessa coisa do momento. Às vezes a família cansa, deixa pra lá. Porque a vida é isso, né? as pessoas... Então você acaba, chega, não quero mais. Tem que ser uma coisa contínua. Então, quanto mais pessoas estiverem comprometidas, mais fica leve pro outro, se ajudando, cada um se comprometendo com o seu pedacinho. Entendeu? E vamos, de repente, olhar essa parcela que está totalmente desassistida. Entendeu? A gente tem que começar. Porque, gente, isso assim, é interessante, porque até a parte dos empresários, por que não estão olhando ainda para isso? Porque é grana. Eles também têm que olhar para isso. Deixa eu te falar, porque a gente tem experiências bem tristes em relação a isso. A gente já teve vários autistas adultos que conseguiram trabalhar e, assim, entra na cota, né, da pessoa com deficiência. Só que as empresas, elas querem cumprir a lei. Manter a pessoa com deficiência é outra história. E aí não querem ter o conhecimento, a gente oferece. A gente teve empresas grandes aqui em Teresópolis que acabaram mandando embora porque, assim, eles passavam por bullying, eles passavam por preconceito, assim, não era nem velado, não. Tá aberto, descarado. Teve uma situação agora que a menina teve que entrar na justiça contra a empresa, né? Caramba. Então, assim, a realidade de Teresópolis é essa. As empresas em geral, elas contratam por causa da cota, porque é obrigatório. Então, eles colocam. Eles não querem, uma pessoa com deficiência física, beleza. Transtorno mental. Não, aí não quer. Ou então, contrata, fica um tempinho e manda embora. E eles têm passado por situações muito duras mesmo, coisas assim que você fica, meu Deus, como é que as pessoas ainda têm coragem de tratar o outro, não é o PCD, é o outro, a outra pessoa dessa forma. Então, a gente tem lutado por isso, a gente tem falado, a gente já ofereceu para as empresas para que a gente vá falar, para orientar, para treinar. Não querem? As empresas não querem. Capacitismo mesmo, né? Escancarado. Eu cansei de oferecer. É só o dinheiro na frente, gente. Eu cansei de oferecer palestra para empresa, escola pública. Vê se chama. Nenhuma. Não chama, entendeu? Nenhuma, porque... E de graça, né? De graça. Faço trabalho social. Mas esses PCDs, os autistas, né? Vamos botar aqui. Porque a pessoa com deficiência física até consegue. Mas olha só, essas pessoas vão ter que ser realocadas, vai ter que ter alguma coisa, porque eu tô falando assim, Miguel não tem condição de trabalhar, beleza, ele não vai ter esse retorno. Mas assim, é muita gente. Então assim, cara, não vai dar mais como foi muito tempo, fica em cárcere privado. É que nem a pessoa ter 21. A gente não vê mais. E eu estava conversando com a Cris, eu falei, será que diminuiu o número de nascimentos? Não, aumentou. Aumentou. Cadê? Cadê essas pessoas? Porque a gente fala muito, é muito foco do autismo, mas porque a gente é muito... Por isso que o autismo, as mães, a gente revolucionou essa parte do ativismo. Não foi como as mães de T21. O nosso foi muito, muito forte. A Cindy em Teresópolis fechou. Quê? A Cindy fechou já tem mais de ano. Que isso? Entendeu? Por falta de dinheiro e de apoio. Que absurdo. E onde estão essas pessoas, gente? Porque você não vê mais T21 na rua como antigamente. Porque até você via no mercado de trabalho, um ou outro. Mas cadê essas pessoas? Elas estão dentro de casa, gente. Eu só conheço um projeto em Teresópolis, que é aquele... Superação. Superação do gente, isso é um absurdo. Que é um trabalho ótimo. Muito bom, muito bom. Eu conheço também. Já chorei também com eles. Fui em alguns eventos deles. São muito presentes, são pessoas ótimas que estão à frente. Eles buscam ajuda de empresas, de pessoas. E eu já ofereci a Casa no João. Foi mesmo? Sem saber que era a Casa no João, acho, ainda. Mas eu já ofereci aqui para eles um dia. Desde criança, projeto social era a minha vida. Desde criança. Quando eu era criança,
tinha pessoas na minha rua que passavam por necessidades. E eu via aquelas pessoas catando lixo, eu via aquelas pessoas sem o que ter que comer, com um filho. E eu saía pelo morro, porque eu moro em morro, eu moro no bairro de Santa Cecília, é um morrão. Eu saía pelo morro batendo de porta em porta, pedindo comida, pedindo 1 quilo de alimento, um biscoito, o que fosse que eu tava fazendo. Que uma idade cesta. você tinha? Cara, eu tinha uns 10 anos, 12 anos. Então, eu achava que é uma injustiça aquela pessoa estar passando necessidade, né? Da minha casa, eu pegava, levava. E eu fiz 2 cestas básicas. Sua mãe sabia que você fazia Sim, isso? sim. Meu irmão me lembra disso sempre. Ele me lembra disso sempre. Então, eu sempre quis fazer trabalho voluntário no Lar Tia Anastácia, mas eu nunca tive coragem de ir lá. E na época do camp, que eu fiz o camp e acabou, eu fiquei lá fazendo um trabalho voluntário como recepcionista, sem receber, só porque eu queria mesmo. Isso foi crescendo. E no dia que eu vi a live de você e a Eveline falando da Casa na João, eu falei, é pra lá que eu vou. Eu comecei a chorar, eu falei, Bruno, olha aqui, eu vou trabalhar nisso aqui. Eu mandei mensagem na hora, eu falei, eu não tenho tempo, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como eu vou ajudar, mas eu vou trabalhar. E hoje, eu sou secretária da Casa na João e, assim, é o maior prazer da minha vida poder colaborar e ter vários projetos e vários, assim, pela pessoa com deficiência. Posso falar disso rapidinho? Valéria, lembra naquele dia que a gente estava na festa e aí eu fui contar pra você da Casa na João, aí você me deu várias dicas, lembra disso? Sim. Gisele, não vai por esse caminho, vai por esse, não sei o quê, não. E ali eu pude contar pra Valéria pela primeira vez, porque não tinha nada certo ainda, e estava ainda tudo muito precoce. E aí eu contei pra ela na maior inocência. Eu contei pra você, né, porque era oportunidade. Isso acabaria acontecendo em algum momento. Eu te falar. E aí eu falei pra ela que eu tava vendo um vídeo de um cara falando assim, você contrataria uma mãe longe do mercado 10 anos? Aí o cara falou, claro que não. Óbvio que não. Você contrataria uma mãe 15 anos fora do mercado? Não. Pois é, essa a situação da mãe aqui no Brasil. Quando eu ouvi isso, eu chorei. Tava na estrada. Eu falei pro Rafael, olha, Rafael, é isso que a gente tem que fazer na Casa Azul, Rafael. Olha, as mães PCDs ainda menos, porque os pais abandonam, os pais perdem o emprego e as mães não têm como trabalhar. As mães já abandonam a profissão delas principal ou às vezes não têm profissão, não se formaram em nada. Então, a Casa na João pode ser um lugar para devolver essa identidade, a identidade profissional delas, voltar a fazer alguma coisa ou passar a fazer alguma coisa. Foi aí que nasceu essa vontade. Aí veio a Eveline e falou, a Casa na João pode ser uma clínica escola. Clínica escola, que seria para capacitar... Lembra como eu desregulei com isso? Desregulou. Porque depois é que ela soube que não era bem aquilo. Ela foi literal. Porque ela, clínica ela escola, não eu falei, que sonho, vai abrir uma clínica escola pro Miguel. Aquela foi literal. Foi literal. Cara, quando... Literal. Aí, clínica escola, para as pessoas irem lá, estagiários, aprenderem a trabalhar com a gente, para poder ter empregos em outros lugares, em outras clínicas. A gente pensou assim. E eu fiquei pensando, Valéria, como que seria bom se todas as clínicas da cidade, pelo menos aqui da cidade, se unissem e pudesse ser... Eu sei. Pudesse ser um projeto... querendo aparecer mais que a outra e... Pudesse ser uma casa com a doação de 1 hora por semana de cada profissional, de cada clínica que está aqui na cidade. Seria incrível, né? Seria incrível, né? Eu até sono Fiquei nervosa. Tô até... Ai, não, é um sonho. Não, O ideal seria que as pessoas fossem capacitadas, porque, voltando à questão do autista adolescente, eu digo sempre que hoje nós temos alguns profissionais, não todos, infelizmente, muito bons, que sabem lidar com o autista, que sabem fazer um trabalho bom. A gente encontra muita gente que, infelizmente, não. Mas se você pensa no autista adolescente, você não tem profissionais capacitados para lidar com essa situação, porque eles precisam ser trabalhados para a vida.
Então não Sim. adianta você jogar Uno com autista adolescente, com autista adulto. Não adianta você fazer quebra-cabeça de 4 peças com autista adolescente ou Não autista adianta. adulto. Pelo amor de Deus. Não é é a vida, isso. é a atividade diária. Isso tem que ser trabalhado. Exatamente. É Você tem que vivência. fazer com que este adolescente vire um adulto independente, com que ele saiba fazer tudo. Pelo menos a maioria das coisas para que ele possa se virar. Porque nós, mães, não sabemos até quando estaremos aí. Eu tive a experiência com meu marido que virou para o lado e foi embora. Então, assim, isso é uma briga minha em relação ao meu filho, né? E aí em relação a todos. Ou eu preparo meu filho para a vida, ou como é que vai ser? Eu não tenho ninguém, eu só tenho minha filha. Então, minha filha não pode assumir, porque não é filho dela, uma coisa tão pesada. Ele precisa saber fazer as coisas para que ela possa dar o apoio necessário. Sim. Então, assim, Concordo. hoje você vê terapeutas fazendo joguinho com o adolescente, que precisa ir no supermercado, que precisa aprender a comprar as coisas, que precisa aprender a escovar o dente, que precisa aprender a pentear o cabelo, vestir a roupa, amarrar um sapato, lavar uma louça, pendurar uma roupa. Então, são coisas da vida diária que são necessárias. Ele é nível 3. Não importa, eles são capazes, eles conseguem. Você precisa fazer com que... E assim, eu ouvi uma situação que disse assim, ele está numa idade que ele já não aprende mais. Pelo amor de Deus. Mas assim, Sim, é porque eu vi ele isso. é presumir competência, né? Exato, que isso? E não existe protocolo para isso. E aí... Você não pensa tem numa como. pessoa que sofreu um acidente, que não está fazendo mais nada, então não vamos fazer nenhum tratamento com ela, porque ele não vai conseguir mais nada. Não. E aí o autista, não, ele é autista, ele está numa idade que não vai conseguir mais nada. Isso não existe. Isso não É existe. infantilização. E não é só infantilização, eu acho assim, incapacitar mesmo, sabe? Você achar que você sabe muito mais. Segunda-feira eu tive um problema sério no hospital, eu vi. em Friburgo. E eu gritei com a médica, eu falei, vocês não sabem nada de autismo? Nada, médico não sabe nada, terapeuta não sabe nada. Lógico que eu exagerei, tem muito médico que sabe. Mas assim, Mas sabe a maioria aquela não coisa... sabe mesmo. E quer achar Não dá. que... Sabe? Não dá. Ele tem que se trabalhar o adolescente ou adulto autista para a vida. Não adianta ficar de joguinho, não adianta ficar de quebra-cabeça, sabe? Não, é dia a dia mesmo, é se virar, é ajudar a mãe que está lá passando por dificuldade. Poxa, se você vê que teu filho, que é autista, foi lá na cozinha e lavou a louça, gente... Deixa eu contar uma Parabéns, coisa. né? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Lá na Casa Vida, a gente atende muitos adultos. Muitos. Nível de suporte 3, né? Sim. Lembrando, gente, que a gente está falando nível aqui, já tem artigo científico falando sobre... É desnecessário você relatar, identificar ou diagnosticar, beleza? Você tem que dar suporte para aquele indivíduo. Necessidade, Que é individual, enfim. O terapeuta ensinar uma adulta não oralizada e que nunca tinha recebido terapia na vida, iria receber pela primeira vez lá na Casa Vida. A menina lavou uma louça inteira pela primeira vez na vida, quando a mãe soube, ao invés da gente ser, sei lá, poxa, obrigada, poxa, eu sou sozinha, já é uma senhora, chateada. né? Muito. Muito chateada. Sabe por quê? A vida dela é baseada Exatamente. na vida da filha. E aí agora? É aquilo que a Aline estava falando. As mães esquecem que são pessoas, que são Sim, mulheres e como. acabam ficando nesse lugar e... Aí todo mundo falou com ela com muito carinho, né? E entendendo esse momento dela. Sim. A senhora não precisa de ajuda. Mas o que eu vou fazer da minha vida agora se minha filha sabe fazer as coisas? Tem um pouco disso. Porque, na verdade, porque antigamente você tinha isso. Você tem que fazer pelo seu filho. Seu filho é incapaz. Você tem que dedicar sua vida inteira só para ele. E hoje, quando você vê o contrário, o inverso disso, não, ele é capaz sim, ele pode te ajudar. Ué, mas e cadê o sentido da minha vida Isso que aí, até agora foi de perdeu. fazer por Não, ele? e é isso que eu falo.
vai esperar passar 20, 30 anos para você se redescobrir a sua função? Porque a gente pode maternar, ser excelente, ser ótima naquilo, mas e as outras coisas? Ser mulher. E exatamente, e a gente se redescobrir, entender nosso papel, faz o crescimento deles serem melhores. Porque vai dando... Até ele, gente, eles se sentem... Se você vai amarrar o sapato do seu filho pro resto da vida, por que ele vai abaixar, vai tentar? Você já tentou alguém te vestir assim, como se você tivesse alguma coisa e a pessoa tivesse É te horrível. vestindo? Horrível. Aí você imagina. Você tem uma sensação de que você está presa. De incapacidade De mesmo. incapacidade. Então, quando você faz no seu filho... É lógico que para ele é um pouco cômodo, porque ele ainda não tem muito essa coisa Sim. de independência. Mas assim, o dia que meu filho... Eu passei por uma situação assim, eu tive que operar logo depois que meu marido morreu, e eu que vestia a roupa de Lucas. Vestia, né? Tirava, botava. E aí minha filha, eu virei para ela e falei, eu não podia, estava operada, de vesícula, tinha que ficar lá deitada. E eu falei, Sara, você precisa trocar o seu irmão. Ela virou e falou assim, eu? Falei, eu vou trocar Lucas? Ele sabe. Eu falei, não, minha filha tem que fazer por ele. Que isso, mãe? Lucas, tira a roupa. Ele tirou. Lucas, põe a roupa. Ele botou. Aí, ó. Falei, gente... Eu Tá igual eu 10 anos botando... Eu na terapia fui descobrir que meu filho, Jonas, né, agora ele tá falando, ele tá lendo, e legal. eu não sabia que ele tava lendo letra cursiva. Aí a terapeuta escrevendo letra cursiva, eu falei, mas ele lê letra cursiva? Lê. Eu não sabia que ele lia letra cursiva. A gente não sabe, né, às vezes a gente não sabe, então porque assim, a gente presume competência. Aí, isso é um redescobrimento. Tu vai entendendo que a caminhada mesmo vai ensinando isso pra gente. Sim. Isso acontece. O Benício, por exemplo, é o meu mais novo, que é nível 2. Ele já tem um pudor. Ele toma isso. Quando eu vejo tá de uniforme, se eu faço uma panela de arroz, ele já se serviu, esquentou, e eu fico, caramba, né? tá voando. E eu só tô deixando. Dever de casa, ele não quer que eu verifique. Aí eu pergunto pra professora, tá certo? Não, ficou tudo certo. Assim, uma coisa que despertou nele. Aí eu tô aqui, meu Deus, obrigada. E ele até deve pensar assim, eu tenho que fazer pra ajudar minha mãe. Ele ajuda. Minha mãe precisa olhar Miguel. O Miguel tá fazendo uma besteira, ele começa a gritar, mãe, eu falei, já sabe, me ajuda aí, Benício. Agora eu preciso tomar um banho, né? Agora eu preciso. Só agora? Eu preciso tomar um banho. E antes era assim, ou quando o Miguel dormia, ou sei lá, muito rápido, saindo do banho, uma loucura, quando ele fugir, né, aquela coisa toda. Hoje eu falo, Benício, olha ele pra mim, se ele levantar, tu me grita. E ele olha. Então assim, Que você... bacana. E aí, ele já tem, eu falo, vai voar. Eu já Isso. fico com esse pensamento, deixa. Aí ele fala, eu quero meu pai, você é horrorosa, você é uma mãe horrível. Ai, tá bom, mas ele tá expressando o que ele quer. Isso. Sim. Entendeu? Então, eu fico muito feliz. E o Miguel, a mesma coisa. Do jeitinho dele, eu também tô com muita dificuldade ainda, porque eu tenho muito ainda pavor mesmo da sociedade em relação à situação. Você sabe, eu tenho uma trava, eu não consigo afrouxar tanto, porque eu sou muito reativa. Então, eu tenho medo da minha reação com a reação das pessoas. Sim. Eu vi um vídeo dele comendo arroz e feijão com a mão. Foi maravilhoso. Cara, isso ali foi... O arroz e feijão, eu tive que registrar. Ele não comia. A vida e inteira. ele E aí só você comia vê, por quê? Porque hoje eu tenho uma pessoa que tá comigo. Aí a pessoa, não, mas eu vou tentar. Na verdade, quem conseguiu o feito foi o Rafael. Eu fiz um arroz e feijão, ele, teu arroz e feijão é maravilhoso, não sei o quê. Eu elogiando a minha comida, eu acho que o Miguel viu aquilo. E ele foi no prato do Rafael, comeu. Aí ele comeu arroz e feijão. Mentira! Sim, aí ele não comeu mais. No dia seguinte eu fui oferecer, foi quando eu gravei. Ele comeu tudo. Olha, Que Mas de repente a bacana, maneira né? que ele viu o outro comendo estimulou, não, deixa eu ver isso aqui. Espelhamento, né? E a minha desistência de tentar. Com o tempo, ele não come mesmo. Vou dar só que eu... Você tá entendendo? Olha, essa frase, gente, A gente tem que mudar, né? essa frase, minha querida Aline, que a mãe fala, eu ouço lá na Casa Vida toda hora. Como a Valéria outro dia. Ah, não, ele não toma banho, não, no chuveiro. Ah, não, ele não come o arroz e feijão. Ah, não, isso aí ele não faz. É óbvio que a mãe sabe, conhece o filho, e eu sou a primeira a falar. Ninguém sabe mais do que seu filho do que você. Eu falo isso muito para as mães, né? Você é a melhor mãe do que você consegue ser, empoderamento real. Mas tem muita coisa que a mãe ainda não sabe sobre o filho e que precisa frequentemente ir testando, porque essas viradas de chave dessas crianças são surreais. E como foi a virada de chave para o seu filho, né, com uma pessoa que não convive com ele, que sou eu, e o Rafael,
nossa, que delícia e tal. Então, acho que você, mãe que está assistindo, fica atenta sobre essas coisas. Seu filho é capaz de muita coisa. A primeira que tem que acreditar nele é você. E eu tô falando isso porque eu passei muito tempo sem acreditar nas minhas filhas. Eu levei as minhas filhas para a escola nova e aí eu fiz várias recomendações tenebrosas sobre elas. Aí daqui a pouco os professores vieram falar comigo, diretora, coordenadora. Tem certeza que você falou sobre as suas filhas? Porque as suas filhas não são nada daquilo que você falou. Elas são ótimas. Aí eu, são? Mas lá na autoescola elas estavam fazendo isso. Não, Gisele, você tem que acreditar mais. Então eu e as minhas filhas também receberam o laudo de TEA. E hoje, quando eu olho para trás, muita coisa que elas faziam, uma era da pá virada e a outra era perfeita. E eram chamadas de Lady. Ah, sua filha é Lady. Porque onde bota ela, ela fica. Isso é ótimo. Isso não é Lady. Isso é autismo. Isso é... Eu ouvi uma mãe falando isso, que a escola falando, não, ela é ótima, ela não abre a boca, ela é uma lady também. É uma lady, não atrapalha. A gente bota ela aqui e ela fica a aula inteira. Ela é maravilhosa. Tristeza, né? E já a outra metia porrada nos amiguinhos. Então eu ficava assim, e eu era a tia do amor, eu era a tia da massagem. Eu ficava muito envergonhada. Aí falam assim, porque a criança tá vendo isso em casa. Vai ver que a mãe apanha do pai. Não, gente, eu não apanhava, não. Nunca apanhei. Nunca bati. Era uma parada de desregular dela. Ela desregulava e explodia na pessoa, no amiguinho. E eu brigava muito com ela. Muito. Sabe? E eu tinha um pensamento muito estranho, gente, de preferir que essa lady voltasse com a marca de mordida do que a outra de ter mordido ou batido no outro. Muito doido, né? Eu, como mãe, eu preferia que ela fosse mordida. Muito esquisito isso, né? E assim, nessa questão do maternar, né? De maternidade atípica. Porque nós 4 somos mães atípicas. E aí, por exemplo, no caso da sua filha, não vou, enfim, eu fiquei muito amiga da Ana Rafaela. A Lady. Então, e aí é muito engraçada essa relação, porque eu sou muito amiga de Rafaela e de Gisele. Eu me sinto na idade dela. Aí teve uma situação, lembra, que aí ela chorou, depois de um tempão ela veio falar comigo. Aline, porque ela me trata como amiga, eu aquele dia desregulei. A minha mãe me fez eu me desregular. Foi o que eu falei, e eu não entendi, porque estava tudo bem, passou 1 minuto, aconteceu tudo. E eu fiquei, a culpa foi minha? Mas, na verdade, as duas são autistas e muito diferentes. E ela falou pra mim depois, a minha mãe, tentando me proteger de uma situação, me fez desregular. Eu passo isso com Aí Fred. foi à tona. Às vezes nem foi, mas assim, é muito complicado, assim. Mas você é ótima também, amiga, como mãe. Eu passo muito isso com o Fred. Eu e ele, a gente se desregula fácil. É fácil. Bruno falou, olha, vocês vão brigar, daqui a pouco vocês estão brigando, daqui a pouco vocês estão... porque acontece exatamente isso. Eu falei isso aqui, gente, no meu livro, falei sobre isso. Como que casais que são neurodivergentes entram em conflitos seríssimos, levando a separação, ou levando uma discussão, em desconfortos reais. E como que o convívio de uma família neurodivergente é desafiador. Eu falei aqui, pouca gente fala sobre isso. Nossa, é uma coisa pouca assim, gente. Trazer também. E a gente precisa acabar com esse podcast. Eu vou aqui pedir... Se acabar, eu quero falar uma coisa. Eu vou pedir para cada uma daqui falar o que ainda falta. Eu ainda preciso falar isso. A Ju já falou aqui que precisa falar uma coisa. Eu queria, antes de finalizar, chamar os nossos patrocinadores. Você pode ajudar a gente, amigo? O do Baião, que a gente... vamos falar do Baião, gente! Essa eu nunca tinha visto, água prata com gengibre, chiquérrimo. Eu trouxe um refrigerante de gengibre pra gente tomar aqui no podcast. Olha, tem só espuminha, olha. É levemente... Gaseificada. Gaseificada. É uma água prata com gás com gengibre. Muito bom. Delicioso. Deixa um ardido de gengibre Muito bom. aqui no final da garganta, muito bom.
Então, e também isso aqui, a gente podia comer agora na frente de todo mundo? Eu acho ótimo. O meu é de quê? Tem que botar o óculos pra ler. Peraí, o meu é de damasco e cranberry. Pode filmar. O meu perto é aqui? chocolate O meu- branco amêndoas. Meu é Chico com nozes e amêndoas. Aqui, ó, lá na Cascata do Imbuí. Tem vinhos, tem biscoitos importados, tem chocolate importado, tem, Olá, gente. tem chocolate Eu vou lá. natureba, que adocicado com frutas. Uma Mas você é delícia. inteligente, né? Isso mesmo. Vou lá. É. Pode não, meu amor. Vamos, né? Vamos. Depois continuamos. Caraca, muito bom. Uma delícia. É um torrone que não fica grudento. Ele é macio. Extremamente macio, né? Muito bom. Drogarias Imbuí. Do lado do Baião tem a Drogarias Imbuí. Agradecer ao patrocínio também da Drogaria Imbuí, porque só tem uma única lá na Cascata do Imbuí. Faz entrega, os valores são muito acessíveis, são impressionantes. Tem gente falando que está impressionado com como que é barato as coisas lá. Então vale a pena vocês conferirem, tá bom? É isso. E para finalizar, a Casa Vida, né, que é o Centro de Bem-Estar e Desenvolvimento Humano. A gente está em Agriões e em Taumaturgo. Lá em Taumaturgo, a gente oferece as terapias especiais. Eu convido você lá para conhecer. Todo mundo que entra lá fala assim, pessoas desconhecidas, né? Gente, eu tô sentindo um negócio. Ai, aqui parece que tem uma outra atmosfera e tal. Eu tenho certeza que essa atmosfera é o amor das crianças, é a inocência, é a ingenuidade das crianças, né? O amor das famílias, o amor da equipe. Não é melhor nem pior do que ninguém, é só diferente. A Casa Vida é só diferente, tá? Só você indo lá pra ver. E também tem a Casa Vida de natação. Natação de bebê, natação infantil, hidroginástica, pilates, tem também hidroginástica individualizada, muito legal, tem hidroterapia individualizada, também fica em Agriões e em frente à clínica médica, que tem muitos serviços lá também. É só você indo lá para conferir, tá? Ou então entrando no Instagram, que tá aparecendo agora na tela. Pronto. Então, vamos finalizar. Vou dar a palavra para cada pessoa que tá aqui, pra gente poder se despedir. Porque a gente fala sem parar, gente. Se deixar, a gente fala para sempre aqui. É maravilhoso, maravilhoso. Tô muito feliz. Ju, começa com você, vai. Eu não posso deixar de falar sobre educação para o PCD em Teresópolis. Né? A escola pública, a gente tem um problema que se chama, infelizmente, o POT. O POT, eles são pessoas que vão no CRAS, se inscrevem para trabalhar nas escolas. E assim, não é que o POT é ruim. O problema é que eles não são especializados em cuidar de crianças PCD. É injusto tanto para a pessoa que está trabalhando e injusto com quem está precisando do suporte para o seu filho. Né? Meu filho ficou um mês sem ir para a escola por falta de alguém para ficar com ele. O que é, assim, a situação é... Eu não sei como, eu não sei o que fazer, por isso que eu estou trazendo aqui essa pauta. Que a gente tem que pensar na educação pública de base, que nossas crianças... Como um autista, como um PCD vai ser autônomo se ele não tem suporte na escola, se ele não tem aquele cuidado, se ele não tem aquela visão. E muitas das vezes, gente, a pessoa que está cuidando, o cuidador ali, o POT, ele não tem instrução. E é injusto com ele também, porque ele está recebendo um salário mínimo, cheio de cortes, cheio de sabe? Para cuidar de uma pessoa com deficiência. A gente sabe o trabalho que é pra gente, que é mãe, cuidar de uma pessoa com deficiência. Imagina alguém que não é preparado. Então, eu acho injusto com eles e injusto com a gente. Então, essa oportunidade que eu tô tendo, eu não posso deixar, como futura professora, eu não posso deixar de olhar para nossa educação de base, que é o ensino fundamental, é o ensino das crianças do pré-1 e do pré-2. Para onde que vão essas crianças? Qual a educação que elas vão ter para quando crescer e for para o ensino médio e querer ir para a faculdade? Sem ter suporte na escola. Meu filho está aprendendo a ler, mas ele aprendeu a ler sozinho. Mas qual o suporte que ele teve na escola, trocando de cuidador de 2 em 2 anos? Às vezes fica um ano com o cuidador, daqui a pouco troca de novo. Então, acho que a gente, pais,
educadores de Teresópolis, a gente tem que refletir sobre a situação e começar a cobrar. Começar a cobrar do prefeito, dos vereadores que estão lá, que a gente colocou eles lá, para que faça alguma coisa. Ah, mas estão fazendo. Gente, está fazendo, mas está lento. As crianças estão crescendo, a educação está indo embora. Meu filho está passando porque eles estão passando. Tem filhos de pessoas que não vão para a escola porque não dão conta de ficar dentro da sala de aula. Eu tive que estudar em casa, porque eu não tinha condição. A escola, para o PCD, é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito difícil. A gente não tem acessibilidade quase nenhuma. O sinal da escola, o sino, né, é perturbador. Então, acho que a gente tem que começar a olhar, de fato, para essa parte dessa educação aqui, da nossa cidade. O que a Juliana falou é muito pertinente, acho que tem que fazer um episódio só para falar disso. Aí a gente pode convidar, olha eu aí, ó, Gisele convida nossos vereadores aí que estão empenhados na educação para virem bater martelo. Eu sou suspeita de falar, meu filho está fora da escola, estamos chegando no Natal, ele não começou a frequentar. Suspeita? Você está passando pelo que eu estou falando, não tem acessibilidade, não tem mas como. Mas eu já fiz de tudo, eu tenho um vídeo com 300 mil visualizações. Se isso não incomodou, o que vai incomodar? Eu ficar pelada na casa do povo? Quem dera se fosse o meu voto que fizesse a diferença, entendeu? É muito complicado. E há uma solução, é só terceirizar e contratar profissionais que tenham conhecimento. E eu já falei com uma pessoa da secretaria, não adianta Qual só... secretaria? Secretaria de Educação. Não adianta só fazer palestra para o cuidador, você tem que dar um curso mesmo, eles têm que se especializar, se vai ficar com eles, mas o ideal, o certo, é terceirizar, o Estado agora parece que fez isso, né? E contratar profissionais que tenham conhecimento. No mínimo. Mas a gente, gasta dinheiro com tanta coisa, gente. Mas a gente mesmo, quando estava lá na mesa do Condenf, né, que fala, a gente se voluntariou em fazer essa peneira, quando tava aquele negócio que ia ter, fazer uma mínima peneira, só para ver assim, que a gente também falou. Cara, assim... Eles iam contratar e pararam com a história. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, amiga, obrigada pelo convite. Eu acho que cada uma de nós tem que voltar para fazer só, tipo, da sua pauta que você luta. Eu agora quero falar muito dessa coisa do feminino, da mulher, da mãe atípica, que eles precisam da gente bem. Quero falar de cannabis. Então, Valéria, a gente tem que fazer essa junção. Tem muita coisa para acontecer. Eu tô muito feliz hoje aqui. Eu acho que é o pontapé para muita coisa. Você pode contar comigo sempre, você sabe, né? Tamo junto. Obrigada. Eu quero aproveitar para pedir ajuda também para a associação. Primeiro, agradecer a você. Uma alegria estar aqui junto contigo, Gi. Uma alegria estar com a Aline, com a Juliana, que a gente já se conhece há tanto tempo, né? Mas a gente, acho que nunca teve, assim, uma conversa. Sinceramente, olha, eu tô muito feliz. Eu quero falar pra você. Se vocês estão achando que é fácil reunir essas três aqui, não é fácil. As três são muito engajadas na vida delas, na vida de outras pessoas, de outras famílias. É muito difícil. Então, foi um eclipse. Triplo, né? Por isso que coisas boas irão acontecer. Com certeza. Bem, voltando à questão da associação, é uma associação sem fins lucrativos, a gente está aí há 10 anos, a gente vive de doação. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu ganhei um pula-pula, fui buscar. Que legal. Então, tudo, quando perguntam de que vocês precisam, eu falo de tudo. Então, material escolar, jogos educativos, material de escritório, folha, a gente está sempre precisando demais, roupas para bazar. Tudo que você pensar, mas principalmente voluntários, né, pessoa? O que faz a associação Braços, o que faz a associação continuar o trabalho são os voluntários. Quero aproveitar e agradecer a quem está lá, porque, nossa, gente, é muito amor você trabalhar de graça e se dedicar, assim, nossa, eles são maravilhosos. Então, muito obrigado a quem já está lá com a gente e pedir ajuda, quem puder nos ajudar. É isso, muito obrigada, Gi. Uma alegria estar aqui. Aqui, eu também sou voluntária, né? Ah, sim, Gisele também é voluntária, atende nossas mães. Verdade. Eu amo atender. Eu atendia lá, sabe? Atendia lá mesmo, só que acabava acontecendo algum imprevisto, né? Algum imprevisto e tal.
Então, acabava as mães não conseguindo chegar, né, até lá, talvez por falta de dinheiro ou porque o filho passou mal. Então, eu achei melhor eu me colocar à disposição da Valéria, do Teia, e a mãe ir na Casa Vida. E eu separar aquele momento para elas. E aí, quem gosta, quem quer se conhecer, elas acabam indo lá. E eu sou muito afortunada por atendê-los, porque eu aprendo muito. Não, é uma troca. Não me sinto tutora, ou, sei lá, tô ensinando alguma coisa, eu tô orientando, eu não oriento nada. Eu tô trocando, tô tendo uma escuta ativa para que ela possa dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro, para a vida dela, sabe? Com os recursos dela, para que ela possa buscar psicologia, se ela não tem dinheiro para pagar, que ela possa encontrar aquela psicologia que as faculdades oferecem. Tem sempre um jeito. Olha para si, né? Eu acho que você faz a pessoa olhar para ela mesma. Sim, né? sim. A gente falava sobre o empoderamento, Sim. né? Não é um empoderamento de que se dane os outros, né? Mas é genuíno, genuíno. verdadeiro, que elas possam se sentir existindo na vida primeiro, antes de serem mães. Isso é muito importante. Resgatar o controle da própria história. Sim. É isso. Protagonismo, né? Sim. Delas. Sim. Então é isso. Quero te agradecer por tudo, por tudo, por tudo. Você já fez coisas por mim que eu nem imaginava que uma pessoa poderia fazer. Já teve momentos comigo que eu achei que não ia acontecer. Já foi a pessoa que, quando eu tive no pior, foi a primeira pessoa que eu liguei. E eu te agradeço também. muito por Nossa, todas as né? oportunidades, por tudo. Te amo muito. Eu acho que você, amiga, pode ver, você tem o dom do pastoreio, que a gente fala. Eu falava, você é pastora, quando eu não gostava dela muito, assim, não tinha essa coisa, você é pastora? Ai, eu vou ficar com esse negócio de pastora na minha cabeça. Ela, não sou pastora, não. Eu falei, não. Mas eu acho que você tem o dom do pastor, sabe? De pegar e transformar. Isso é um dom mesmo de Deus. Não importa a religião que for. Então, o tanto que você alcança pessoas muito diferentes, então tem uma fala muito laica. Universal. Isso, amiga. Você fala com todo mundo. E eu falo que a Gisele é um filtro social pra mim. Quando alguém fala que não gosta de Gisele, não gosta, eu já fico, aqui gente que não gosta de bicho, é uma coisa estranha. Já é um filtro pra mim. Não gosta de Gisele? Então tá, por quê? Mas é isso, obrigada também por Eu arrumo tudo. briga. Eu também sou muito grata pela sua vida. Idem. Vocês gostam de me ver chorar, eu só tenho essa explicação. Muito obrigada também. Obrigada mesmo. Minha mãe falou assim, antes de eu vir pra cá, tu não fica chorando não, tá? É um negócio, sim, profissional. Você vai ficar lá chorando. Hein, Gisele? Fica com postura. Coisa de mãe, né? Mãe, você que tá me assistindo agora, eu não consigo. Eu choro à toa. Eu transbordo, né? A minha emoção, minha gratidão. Já chorei tanto por tristeza e ainda choro, porque eu sou humana, mas eu confesso que hoje eu choro muito mais por gratidão. Por até o dia de hoje. Eu não sei o dia de amanhã. O dia de amanhã é um ponto de interrogação. Esse mundo que eu vivo, essa área que eu vivo é um ponto de interrogação todos os dias. E vocês três sabem por quê. O sistema é muito... Cruel? É muito instável, cruel e capitalista. Pode ser assim? É isso que eu quero falar? E só pensa em dinheiro, sim. É capitalista. E não tem problema nenhum a pessoa ser capitalista, mas tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Não pode ser A vida humana, né? a qualquer custo. Sim. Não pode passar por cima do humano, não pode passar por cima dos seres humanos. Precisa ter o limite da moral, da consideração pelo outro. E eu tô falando isso por todos os lados, tá? Eu tô falando isso dos lados das operadoras, do lado das clínicas, do lado dos pais. É universal, tem que ter um limite, sabe? E então, eu quero falar que até o dia de hoje eu estou nesse lugar de responsável por aproximadamente 500 famílias. A Casa Vida
com terapias especiais, e a Casa Vida de Natação para bebês, que é aberta ao público. E eu não sei do dia de amanhã, não sei. Mas eu creio que a Casa Ana João, se não for aqui na Casa Azul, vai ser em algum lugar, porque ela já está no meu coração. Casa Ana, em homenagem à minha tia que já faleceu, que ela ajudava muitas mulheres. E a Casa Ana João, repetindo, nasceu por causa de vocês, das mães, e depois as crianças, depois os adultos, depois os PCDs. Primeiro foi você que eu pensei, vocês. Não foi, vamos fazer um projeto só para as crianças, não. E esse é aquilo, como a Valéria falou, né? Que a minha vida seja um espelho bacana e positivo para você, para sua família. Muita gente falando que o meu livro está sendo um livro de autoconhecimento. Isso me alegra muito. Outros falam que tem que ter estômago para ler. Isso me alegra também, porque não foi uma escrita meio que aleatória, ou superficial, ou maquiada. Foi uma coisa da minha alma, do meu coração. Então, muito obrigada a todas vocês aqui, a você que está assistindo. Fica mais perto da gente, vai vir muito coisas legais. E você, da política, eu não gosto de política, tá? Eu só quero falar isso. Mas tem muita gente que, antes de entrar na política, me procurou de forma muito genuína para ajudar. Gisele, você pode ajudar o POT, atendendo gratuitamente? Porque o POT não sabe lidar com as crianças. E eu falei na época que sim, mas nunca aconteceu. Mas eu falei que sim. Eu não gosto de politicagem, mas a política é inevitável. E você que está querendo fazer uma política honesta, reta e com significado, você é bem-vindo aqui na Casa Vida, no podcast, na Gisele... Da Gisele Convida. Convida. E eu tô aqui te convidando. Se você quiser ter a sua voz, né, Espaço de fala. ampliada, um espaço de fala consciente, aqui é o seu lugar, tá? Então seja bem-vindo. Muito obrigada. Mais alguma coisa que eu tenho que falar? Não. Até a próxima. Encerra, até a próxima. Até a próxima, gente. Um beijo, fica com Deus. Obrigada. Aqui, a câmera aqui, pra gente dar tchau aqui. Tchau, gente. Peraí, que ele vai botar. Bota Já botou? Já? Agora aqui. Tchau. Agora tem que tirar uma foto na